Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, igreja. Muito bom estarmos juntos para louvar a Deus e colocar Jesus no centro de tudo em mais um começo de semana. Nós vamos falar um pouco em fevereiro, e eu digo um pouco porque será um pouco mesmo, será uma breve série de mensagens, baseado já naquele livro que o pastor Fábio já propôs para nós lermos em fevereiro, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Outros vão falar que ele é a continuação do Evangelho de Lucas. E nós pensamos em falar sobre Atos, porque estávamos falando em janeiro sobre essa identidade que queremos assumir neste novo ano. O que queremos ser como igreja, como discípulos de Jesus, a partir de 2026. O que você quer ser? O que nós queremos ser? E aí, pensando nisso, no que nós queremos ser, no que nós podemos ser, nós pensamos então agora no mês de fevereiro em falar, se nós queremos ser esta igreja, esses discípulos de Jesus, que sinalizam o reino de Deus, nós precisamos pensar nessa igreja que age. Uma igreja em atos, em atitudes. E nada melhor do que o livro de Atos para mostrar os primeiros passos dessa igreja que Jesus trouxe quando instaurou o reino de Deus. Quando deu o começo, deu o start no reino de Deus. Plantou aqui em nós esse reino de Deus. Anunciou esse reino de Deus que virá em plenitude, mas que já começa a partir de agora. Agora os discípulos de Jesus recebem do próprio Cristo essa missão de continuar. E ele promete, eu vou estar com vocês, eu deixarei com vocês um ajudador. Esse ajudador é o Espírito Santo. E logo no início do livro de Atos, você vai ver que quando Jesus ascende aos céus, ele deixa sobre o povo, sobre os seus discípulos, o Espírito Santo. E aí você vai ver as primeiras pregações, o povo judeu que vinha de toda parte para a festa do Pentecostes, ali ouvindo a mensagem de Pedro e recebendo ali o derramar do Espírito Santo. E você vai vendo que essa boa nova, a grande notícia do Evangelho se espalhando, até que então chega um momento crucial da história dos cristãos, em que eles começam a ser chamados de cristãos, lá pelo volta do capítulo 11. É a primeira vez que nós vamos ver esta palavra, cristãos. São chamados de pequenos cristos, e logo em seguida é estabelecida a igreja em Antioquia. O que significa esta igreja em Antioquia? Que futuramente se tornará a base das grandes viagens missionárias de Paulo. A igreja de Antioquia era uma cidade estratégica. Antioquia ela era uma cidade, a maior cidade dessa área oriental, dentro ali dessa área próximo ali a Israel, onde você tinha ali, dentro do Império Romano, uma grande concentração de gente de todo mundo. Eram 500 mil habitantes na época. E a igreja de Antioquia nasce nessa diversidade, nessa pluralidade. E eu quero ler com vocês o capítulo 13 de Atos. E eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos desse capítulo, e nós vamos perceber ali, naquele momento crucial, onde o Evangelho sai, a boa notícia do Messias, que está vivo e ressurreto, sai daquele aprisco dos judeus e vai para o mundo, onde a mensagem de salvação já não se restringe mais ao povo judeu, mas sim a todo o mundo, onde se estabelece a primeira igreja gentílica. É ali em Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado por este ajuntamento em que nós
celebramos o seu nome, em que nós celebramos a sua igreja. Celebramos ela como esse lugar que manifesta o teu reino. Nos traz essa consciência, responsabilidade, que a tua palavra entre no mais profundo da nossa alma, nos transforme, que teu Espírito Santo fale conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Antioquia era uma igreja predominantemente gentílica. O que quer dizer gentílica? Não judeu. Todo não judeu era chamado de gentio. A igreja de Antioquia era predominantemente gentílica. Por que isso é importante? Por que isso é ressaltado? Até então isso não existia. Havia divergências, inclusive, entre os discípulos, se isso era de fato algo que precisava acontecer. Inclusive, mais à frente, se você ler, continuar lendo essa história, você vai perceber que há resistência quanto a isso. Dos discípulos convertidos já, dos discípulos que já seguiam Jesus. Mas essa missão, essa igreja nasce nesse contexto. Aqui começa um grande movimento missionário. E a gente pode entender melhor o que é movimento missionário a partir daí. É esse movimento em que a igreja agora começa a sair desse contexto judeu religioso, desse contexto fechado, a entender que a igreja é uma missão para o mundo, é uma missão para impactar os lugares onde estão, as pessoas e as vidas onde estão. Onde a igreja é esse movimento que não é para servir a si mesmo, para se retroalimentar, mas é um lugar onde é manifesto o reino de Deus e os seus valores. E quais são os principais pilares do reino de Deus? Bondade, justiça, misericórdia, amor. Essa mensagem poderosa do Evangelho para os oprimidos, para os marginalizados, para os flagelados. Essa mensagem poderosa que resgata, que traz recomeço, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou, agora chega ao mundo gentílico e chega às cidades que eram consideradas cidades pagãs, ao povo que não tinha Yahvé como Senhor, não tinha Deus como seu único Senhor, mas que talvez nem conhecessem essa tradição, a lei mosaica, a Torá, nada disso. Era um povo que recebia uma nova mensagem, um novo caminho, e que ressignificava a sua vida a partir disso. Tudo novo, tudo muito diferente do que estávamos acostumados até aqui. A missão de Antioquia, esta igreja, nasce onde há diversidade e maturidade espiritual. Nesse lugar, de Antioquia, a gente pode observar 3 grandes viagens do apóstolo Paulo que estabelecem a igreja cristã entre os gentios no mundo. E essa diversidade, essa maturidade espiritual está relatada nesse texto que nós lemos. A gente pode ver que no texto a gente fala assim, alguns nomes de algumas pessoas. O primeiro deles é Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um judeu, levita, que era de Chipre, ilha de Chipre. Tinha Simeão, chamado Níger. O que isso quer dizer? Provavelmente alguém da África, uma pessoa preta que veio da África, estava ali nessa igreja. Lúcio de Cirene, também pertencente ao norte da África. Manaém era um criado de Herodes, era a elite política da época. Saulo, que era um fariseu judeu, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Percebam a diversidade deste pequeno grupo citado ali. Esses mestres, líderes desta comunidade mostravam uma grande diversidade. Provavelmente você tinha aqui pessoas também mais jovens e mais velhas. Manaém, por exemplo, devia ter por volta dos 65 anos aqui. Enquanto você vê, por exemplo, o Simeão, chamado Níger, era bem jovem. Ao lado de Saulo, que estava ali numa idade também um pouco mais avançada, mas nem tanto. Diversidade etária, diversidade de etnia, diversidade de conhecimento, de local, estrangeiros, gente de mundo de fora. Todos eles, nesta igreja, ali, juntos, foram chamados. A liderança da igreja reflete a diversidade do que o reino de Deus deve ser.
Igreja não nasceu para ser homogênea. Igreja não nasceu para ser todo mundo igual. Igreja é diversidade, é diferença. Diversidade de etnias, diversidade de raça, diversidade de gênero. A gente tem essa consciência de que são homens e mulheres juntos. Não é só um bando de homem, não é só um bando de mulher, não é só crianças, não é só velhos. Não só são pretos, não só são brancos, não são só amarelos, não só são vermelhos, são todos juntos. Não só são os políticos, não só são os trabalhadores, não só são os ricos, não são só os pobres, todos juntos. Essa diversidade caracteriza a igreja de Jesus. Tudo que é muito igual, uniforme, tudo que é tudo muito parecidinho, esquece, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é multiforme, assim como a graça de Jesus. É plural. É plural. Está caracterizado bem claro na primeira igreja fora do mundo judeu essa diversidade. E, além disso, ela não é centralizada em uma figura única. Você pode pensar, Paulo era o grande líder. Não se fala disso aqui. Inclusive, pela escrita de Lucas, você vê que ele não coloca Paulo em primeiro lugar nas suas escritas, que mostra que existia uma importância até a outros nessa época. Paulo, aqui, tinha acabado de chegar depois de um discipulado com Barnabé. Antes de enviar missionários, Deus então forma uma liderança saudável. Antes de pensar em partir desta igreja para a cidade, para o mundo, para agir no mundo, para agir na cidade, existe uma liderança formada e eles têm uma maturidade, uma saúde espiritual. Antes de tudo, missão não nasce de uma estratégia, mas nasce da adoração. Eles estavam adorando a Deus quando o Espírito Santo veio e falou. Eles não estavam ali debruçados em planilhas, em estratégias, em projetos de evangelismo explosivo. Eles estavam adorando. E o que significa adorar? Nós vimos mês passado, adorar é entregar a sua vida em espírito e em verdade ao serviço do Senhor. Adorar é servir o outro, é servir uns aos outros, é se preocupar com o outro, é se dedicar ao outro, porque foi isso que Deus chamou a gente para fazer. E aí nós adoramos de diversas formas possíveis, no cuidado, na hospitalidade, no acolhimento, no abraço, na canção, na música, na entrega, na partilha, na comunhão, nas relações, na abnegação, na renúncia, no perdão, na misericórdia. Tudo isso é adoração ao Senhor. E quando eles estavam vivendo essa comunhão comunitária em adoração, em singeleza de coração, porque o que é a gente viu essa adoração dos primeiros cristãos. Se você visitar Atos capítulo 2, por exemplo, você vai ver o que eles faziam. O que era essa adoração deles? Eles se dedicavam na doutrina, a aprender a doutrina dos apóstolos, partilhavam tudo o que tinham, uma era a mente e o coração, não consideravam sua coisa alguma, mas partilhavam tudo o que tinham. Alguns vendiam terrenos que estavam sobrando para poder pegar o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos e assim saciar a necessidade dos que estavam lá. Isso era uma realidade do contexto na época. Obviamente, nós não estamos pedindo para você fazer isso agora. Mas a ideia é você entender o contexto e o coração de adoração que existia. Existia uma necessidade, existia um problema. Eu sou parte dessa resolução. Eu faço parte disso. Eu sou da igreja, eu sou seu irmão, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com a sua dor, eu preciso me preocupar com a sua carência, com a sua vulnerabilidade. Esse espírito de adorador que existia dentro da igreja transcende essas relações que já existiam na época deles, fora da igreja, fora desse contexto. As pessoas ficavam extasiadas com aquilo, eles iam caindo na graça de todo o povo. E o Espírito Santo de Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Cair na graça de todo o povo é justamente esse fenômeno do povo pensar: que povo é esse diferente? Que se preocupa com a minha dor, que se preocupa com
como eu estou vivendo, com o que eu estou fazendo, se eu estou vivendo bem ou mal, se eu estou chorando, se eu estou alegre. Que povo é esse que se preocupa num mundo individualista, num mundo em que cada um por si e Deus por todos, em que cada um mora no seu alto do seu condomínio, e a gente vive cada vez mais uma virtualidade? Que igreja é essa que rompe essas barreiras, que invade a cidade, preocupada com o cuidado, com o zelo, com a inteligência emocional, com a saúde espiritual, com a minha saúde, que me exorta, trazendo eu para mais perto de Jesus, ou para que eu enxergue Jesus. Quando na minha vida eu só vejo escuridão, quando eu só vejo depressão, essas pessoas me ligaram, me confortaram, me abraçaram, me tiraram desse lugar de culpa, desse lugar de flagelo, me transformaram, mudaram o meu jeito de olhar para o mundo. Eu achei que tinha pouco, mas eu vi quanto Deus é generoso para comigo, e o quanto Deus fez desse lugar, dessa reunião, minha família. Isso era a vida de adoração da igreja de Atos. Nesse contexto, o Espírito Santo vem e fala: vejo que vocês estão vivendo a adoração, então é hora de vocês invadirem o mundo conhecido de vocês. É hora de vocês saírem. E aí o texto vai mencionar a palavra jejum pelo menos 2 vezes. Versículo 2, versículo 3. O jejum aqui não é um ritual vazio. Não é um jejum intermitente que os blogueiros da internet estão propondo para você. Não é isso. O jejum aqui é essa renúncia, essa abnegação com uma finalidade: ouvir a voz de Deus. Calar a sua fome para as coisas deste mundo, para que você perceba a fome que a tua alma tem do Criador. Porque a gente se preocupa muito com as coisas que precisamos fisicamente. Isso ocupa a maior parte da nossa agenda. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, preciso comer aquilo outro. Mas o que é que me sacia de verdade? O que é que freia o meu consumo e me traz contentamento e satisfação? E aí o jejum traz essa lógica. O jejum traz essa sensibilidade. É um meio de discernimento espiritual. É uma dependência e uma escuta ativa. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu não preciso disso agora, eu preciso ouvir a voz do Senhor. A igreja que jejua é uma igreja que escuta. E a voz do Espírito? Disse o Espírito Santo, é a narrativa de Lucas. Observação importante. O Espírito fala. Ele escolhe. Ele envia. A missão é a iniciativa do Espírito, não da liderança. A liderança promove uma espiritualidade saudável. Separai-me, Barnabé e Saulo. Chamei todos, mas você, Barnabé e Saulo, vocês têm algo específico para mim. É um propósito específico. Preciso que vocês se consagrem, porque eu preciso destinar vocês oficialmente para um campo. Paulo já havia sido chamado em Atos 9, quando a gente vê na sua conversão. Mas só agora ele é separado publicamente pela igreja. Interessante isso, que o Espírito fala para a igreja, fala para Paulo, para Barnabé, mas fala para a igreja. Chamado pessoal é diferente de envio comunitário. E aí vem a imposição de mãos. O que a imposição de mãos não é? Ela não é uma transmissão de poder mágico, onde existe uma hierarquia soberana em que agora estou colocando o meu poder sobre vocês para vocês irem. Não é isso. Não existe essa ordenação hierárquica. O que é a imposição de mãos? É reconhecimento público, é identificação, é comissionamento. A igreja confirma aquilo que o Espírito fez. Não existe cobertura espiritual de fulano de tal e fulano de tal. Não existe isso.
Nós, igreja, somos cobertos pelo Santo Espírito. Foi derramado sobre nós. Existe um reconhecimento público. A autoridade espiritual saudável nasce da comunhão. Nasce da comunhão, não do controle. Não do controle. Religião que controla é uma religião de morte. Vou repetir, religião que controla é religião de morte. Nós somos da religião, vivemos atos religiosos, rituais religiosos, mas ela pode ser para a vida e pode ser para a morte. Nós temos muitos exemplos disso no nosso país, por exemplo. Atos capítulo 13, esse texto que lemos estabelece um modelo bíblico de envio. Comunidade madura, vida de adoração, jejum e oração, direção clara do Espírito, confirmação da igreja e envio para a cidade, envio para o mundo. A igreja que vive para o Senhor, inevitavelmente será enviada pelo Senhor para agir e ser o que nós fomos chamados para ser, na cidade de Campinas e no mundo, por onde a gente for, a gente precisa estar conectado com o Senhor, viver para o Senhor, para ser enviado por Ele. Aqui há um chamamento missionário, um conceito que a gente chama na teologia de vocação, a vocação divina. O Espírito Santo diz claramente o que deve ser feito. No capítulo 13 de Atos, nós vemos o Espírito Santo de Deus colocar tarefas específicas na vida de pessoas específicas. Isso nós chamamos de vocação. Todos temos uma vocação. Todos os discípulos de Jesus têm uma vocação, um chamado, um chamamento. E quando a igreja se junta essas vocações, ela tem uma vocação, que é manifestar a presença do reino de Deus aqui no mundo até que Ele venha. E existem essas 3 variáveis que estabelecem a saúde espiritual no discipulado de Jesus. Para que a gente tenha essa maturidade espiritual, essa vida para o Senhor, nós precisamos entender essas 3 variáveis. A primeira delas é a devoção. O que é a devoção? A devoção é isso que você chama de devocional, por exemplo. Como é o seu devocional? Como é o seu devocional diário? Ler a Bíblia, fazer oração, se quiser crescer. É assim que eu aprendi na EBD. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Isso é devocional. Lembrou, Laurence? Lembrou, eu sei que você lembrou. Isso é devocional. Mas existem outras formas de devocional. A sua prática de exercício físico é um devocional. Eu não pratico exercício físico, precisa praticar. O jeito como você se relaciona com a comida é um devocional. A sua forma de se sentar à mesa com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, o jeito como você se relaciona com seu pai, com sua mãe, são devocional. Devoção é aquilo que você se dedica para, de alguma forma que a gente entende que é para o Senhor. Se eu vivo para o Senhor, tudo o que eu faço é para o Senhor, então eu me relaciono com as coisas da minha vida de forma devota, com piedade, com misericórdia, com graça. Por que que para algumas coisas eu me devoto ao Senhor de maneira tão profundamente religiosa, puritana, sagrada, e para outras eu simplesmente jogo fora isso tudo e nem ligo, passo batido? Se nossa vida é por inteiro uma devoção, uma vida ao Senhor, por que é que não me dedico? Todas as questões da minha vida ao Senhor, a minha agenda, a gestão do meu tempo, as coisas que são prioridade, a forma como eu trabalho, como eu lido com os meus horários, como eu sirvo na igreja, na comunidade que eu pertenço, como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha saúde, por que não estou me dedicando? Questionamento importante para quem quer ter uma saúde espiritual madura, boa. Por isso que a igreja jejuava, porque o jejum
Te abstém daquilo que é fonte de vida, alimento. Para você entender que existe uma fonte de vida maior do que essa que você pode ingerir, que é a fonte espiritual. Porque sem essa, você pode até se alimentar bem, cuidar do seu corpo bem, mas você provavelmente perdeu a sua alma. Se você gosta, por exemplo, de escrever poesias, escutar boas músicas, anotar as coisas que tem de insight numa série, num filme, num desenho animado, e que você pegou e viu, tudo isso é devoção. Eu escrever as minhas orações, eu ter um diário, devoção. Como está a minha vida devocional? Como eu cuido das minhas questões pessoais, particulares, individuais, de forma devota ao Senhor? Nosso compromisso de cultivar nossa intimidade com Deus e cuidarmos diante de Deus da nossa interioridade, nossa relação de intimidade com Deus, vida devocional. Segunda variável é integridade. Integridade, aquilo que nós chamamos de santidade. Como está a minha integridade? Como eu tenho me relacionado com um país corrupto, em que tudo se dá um jeitinho, em que tudo tem um jeitinho para fazer por fora, em que eu consigo melhor por aqui, que dá para fazer de um jeito mais fácil aqui. Como eu mantenho a minha integridade diante das tentações de burlar um sistema, seja ele um sistema simples como o de trânsito, avançar um sinal vermelho, parar em local proibido por 5 minutos, furar uma fila, conseguir uma indicação por meio daquele parente, daquele amigo que te deve um favor, facilitar alguns tipos de pagamento, sonegar imposto. Como eu tenho cultivado a minha integridade? O salmista vai dizer: livra-me dos pecados que me são ocultos. Livra-me dos pecados que me são ocultos, aqueles que até de mim eu escondo, porque eu tenho vergonha ou porque eu não quero admitir que faço. Esses, os piores, aqueles que eu guardei no quarto escuro da minha alma e tranquei lá. E eu finjo que nem existe, mas está lá. Livra-me, Senhor, dos pecados ocultos. Paulo diz que em nada minha consciência me acusa, mas nem por isso me dou por justificado. O que significa? Que eu sei que não sou perfeito, eu sei que tenho que estar atento, mas eu estou atento ao ponto de saber que em nada minha consciência me acusa. Estou livre, estou colocando para fora, estou reconhecendo as minhas mazelas, reconhecendo o meu malvado, esse que existe em mim. Reconheço, luto contra, paro de terceirizar culpas, paro de terceirizar justificando e assumo a minha responsabilidade para a minha consciência estar tranquila. E por isso, não consigo me justificar, mas sou justificado por aquele que é gracioso, que me ama. Não porque sou bom, mas porque Ele é bom e me ama. Cuida da tua integridade, que Deus cuidará da tua reputação. Cuida da tua integridade, que Deus cuidará da tua reputação. Por isso, a última de todas as variáveis é essa vocação. A vocação é a terceira, e não menos importante, esse chamado em que quando essas coisas estão alinhadas, quando essa maturidade espiritual está saudável, clara, a vocação ela é fluida, é o chamado, e ele fica claro para a gente. Claro. A vocação depende de estarmos engajados no serviço útil, doando aquilo que somos e o que temos para abençoar o maior número de pessoas possível. Por isso falar de vocação é importante. Por isso falar de vocação é importante.
Porque no Novo Testamento nós temos 3 igrejas. A igreja de Jesus, tá? Que onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos, ali eu estarei, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Está lá em Mateus capítulo 18. A igreja dos apóstolos. Que igreja dos apóstolos? Aquela que tem hierarquia, que tem organização administrativa, que tem ministério, que tem código de doutrina. E tem a igreja do Espírito Santo, que se move e move os seus, que fala, indica, mostra, consola, que nos chama, que distribui dons e talentos e capacidades para os cidadãos do reino sinalizarem sua presença. E essa igreja é descrita bem claro lá em 1 Coríntios 12. E para a gente entender essa igreja que o Espírito Santo conduz agora, essa igreja, essa que nós vivemos, a gente precisa entender esse chamado que o Espírito tem para nós. Efésios capítulo 4 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. O Espírito Santo nos chama para o compromisso de serviço no reino de Deus. Nosso chamado é nossa vocação, é isso que eu estou chamando de vocação aqui essa manhã. É para todos. Todos nós. Não importa a idade, não importa de onde você veio, não importa a diversidade. A igreja, inclusive, quer isso. Nossa vocação não é dividida por autoridade, mas por função no corpo de Cristo. Porque cada um de nós é um indivíduo único, com capacidades, com talentos. E que o Espírito Santo dá dons para servir à igreja de Jesus e ao mundo em que estamos inseridos. E ao ouvirmos a voz do seu chamado, nós reconhecemos isso. E por isso que a igreja é tão importante. Antes disso, você precisa saber que tem uma vocação. Então eu vou dar para você algumas dicas. Anota aí. Você sabe quando tem uma vocação, quando a vocação, seu conjunto de dons e talentos está identificada. Ou seja, você sabe o que você sabe fazer e você sabe o que você não sabe fazer. Está claro para você. Isso eu sei fazer, isso que eu não sei. Isso eu sei fazer, isso aqui eu sei. Eu sou bom nisso aqui. Isso aqui eu consigo abençoar outras pessoas, isso aqui não. Quando isso está identificado, e identificado é quando isso é reconhecido. E aí já entro na segunda dica. Há um discernimento da comunidade, inclusive, a esse respeito. Você identificou o que você sabe e o que você não sabe, e a comunidade sabe que você sabe e o que você não sabe também. Está bem claro. Está bem claro. Pastor, mas eu canto. Canta onde? No banheiro. Então canta lá. Não é todo mundo que canta. Pergunta para o Cirilo se ele quer vir cantar. Ele não quer e nem a gente quer. Certo? Não dá. Tem gente que é bom nisso, em servir a comunidade. Tem gente que não é bom naquilo. Tem gente que é bom em ficar cuidando das coisas, dos processos. O cara é bom nos processos. Ele organiza, faz organograma, faz o cronograma, faz planilha. Eu, por exemplo, planilha para mim é o papel de parede do inferno. Não gosto. Não sei mexer. É ruim. Mas tem gente que ama planilha. O Cirilo ama planilha. Qualquer coisa, vamos fazer uma planilha. Não quero planilha. E como é que funciona as suas finanças lá em casa? Funciona assim, a Priscila monta a planilha, eu sento do lado dela e ela fala, e eu escuto, eu falo, é isso, eu concordo. E está dando certo. Porque eu sei no que dá e não sei no que não dá. Eu amo abraço. Quer me abraçar, pode abraçar. Não façam o mesmo com o Fábio. Tá? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. E tudo bem. Tá? Mas o Fábio me abraça. Que bom, porque ele é legal, porque o Espírito Santo mexe, é isso. Ele é crente, gente. Entendeu?
Assim que funciona. Tem gente que é muito bom em relacionamento, tem gente que é horrível, tem uma dificuldade. Não quer dizer que não podemos melhorar, porque o Espírito Santo ele vai fazendo com que a comunidade vai melhorando. Mas nos ministérios, nós precisamos entender isso. E que ministério? A gente começa pensando nos daqui da igreja mesmo. Para a gente pensar para fora, a gente começa aqui. Lembra, a adoração. Eles adoravam a Deus ali, e aí o Espírito Santo veio, olha, isso está muito bonito, mas agora chegou a hora de vocês mostrarem isso para a cidade. Não dá para você botar alguém na recepção assim. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você pede desculpa por entrar. Desculpa que eu estou entrando aqui. Não dá, certo? Não dá. Eu, por exemplo, sou muito distraído. Se eu fico na câmera, por exemplo, que o rosto está ali agora filmando, a câmera vai ficar um tempão aqui, ó. Acabou o louvor, Léo já foi embora dali e está ali a câmera. Oi, a câmera. Né? Tudo isso a gente vai percebendo nuances para além daqui. Por isso que isso aqui é um celeiro. Então tem que haver uma identificação, tem que haver um discernimento da comunidade, para que quando uma pessoa fala sobre aquilo, a pessoa fala, mas é claro, todo mundo já sabia disso. Você falar para mim, assim, o Alan chega aqui na frente e fala assim, gente, eu amo missões. Isso para a comunidade inteira é muito claro. Se o Alan subir aqui e falar assim, gente, eu vou ser jogador de futebol, a gente vai rir. Certo? Porque não faz sentido. Assim também a comunidade reconhece aqueles já que diante o Espírito Santo está apontando, a comunidade já entendeu. Por isso que é tão importante a comunidade de fé. Enviar para além das quatro paredes, para fora, passa por esse crivo impressionante da comunidade de fé. O discernimento da comunidade de fé, ele é extremamente importante para que você seja reconhecido pelos seus irmãos e suas irmãs, e para que o Espírito seja mais claro para você no que você vai fazer. É muito fácil hoje você viver de igreja em igreja, e aí, do nada, você vai para um movimento como esse que está tendo agora, o Descende, aí voltar e falar assim, eu fui enviado. Por quem você foi enviado? Pelo Descende. O Descende não envia ninguém. Ele é um movimento de nova geração, muito legal, mas é um lugar que você paga um ingresso para estar lá, para você ser ministrado lá. Ok, tudo bem. Existia na minha época, não sei quantos vão lembrar, mas na minha época tinha o Canta Brasil, que foi no Maracanã, lotou a nova geração lá. Isso é muito maneiro. Cara, vai. É legal, é bacana. Mas envio missionário, vocacionado, é o Espírito Santo através da igreja local. Por quê? Porque existe compromisso. Existe identificação, existe discernimento espiritual. Eu pertenço a uma casa, a uma família que me conhece, que sabe da minha maturidade espiritual, que me discipulou, que cuida de mim, a quem eu presto conta, a quem eu devo prestar contas. O que eu estou fazendo no meu trabalho, na escola, na faculdade, esse povo está preocupado comigo, não é me regularizando, não é me controlando, mas preocupado comigo em eu crescer, em eu ser melhor, em eu fazer mais, em me apoiar, em investir em mim, em cuidar de mim. Esse povo cuida de mim. Então eu devo satisfação, eu presto contas, eles me conhecem, eu não estou chegando aqui de supetão. Estou aqui, cheguei, beleza, tudo bem? De onde você veio? Eu vim do Descende. O que é o Descende? Quem te conhece lá? Não sei. Estou aqui. O Espírito me enviou. O Espírito fala à igreja. Ele fala individualmente, mas fala à igreja. Há um consenso. Aí você sabe que tem uma vocação quando ela está disponibilizada e organizada, ou seja, você estrutura e põe em prática o seu conjunto de habilidades e talentos. Está tudo bem claro, você sabe como fazer aquilo, sabe como usar aquilo, inclusive, e sabe como abençoar as pessoas através daquilo. Você sabe quando tem uma vocação, quando você faz o que faz, independente do dinheiro. Você está confundindo com o trabalho. E às vezes a nossa vocação ela vai para o trabalho. Mas mesmo que aqui não te paguem para fazer aquilo, você é capaz de pagar para poder fazer, porque você sabe que aquilo ali é a sua vida. Você faz aquilo porque você ama.
Essa é a diferença. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua vida. Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade do mundo ou no mundo pela qual você se sente responsável. Não é toda necessidade que aparece no mundo, que são muitas, que você vai se identificar com aquilo. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Tem gente que é apaixonado pela China, pela Índia, pelos povos não alcançados, pelos indígenas, outros pelas favelas no Rio de Janeiro, outros pelos ribeirinhos no norte do país, outro pelo sertão nordestino, outros pela cidade de Campinas, outros pelos grandes centros urbanos, outros pelas pessoas em situação de rua, outros pelos grandes ricos de grandes fortunas que são inalcançados. Cada um tem um ponto específico. Cada um tem algo que pega, algo que mexe com você. Que você vê aquilo, você fala, eu não consigo ficar em silêncio por causa disso. Eu não consigo parar de pensar nisso. Quando eu vejo, aquilo me incomoda, aquilo me remete. Sabe quando Jesus olha para a multidão e a Bíblia diz que ele teve como se as vísceras dele, né, a tradução é essa, se remexessem, se remoessem dentro dele? De íntima compaixão, é isso, o nosso olhar diante daquilo que salta aos nossos olhos, a nossa vocação. Isso me incomoda, isso é minha agenda, eu posso fazer algo por isso, Deus me deu talentos, a comunidade me capacitou, me reconhece, eu posso mexer nisso, eu posso mudar isso, eu posso fazer isso. Quando aquilo que você faz de toda a sua capacidade, seu compromisso com excelência, e só pode ser explicado pelo agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, através da sua vida. Ou seja, quando você está fazendo algo e aquilo ali, invariavelmente, tem a ação do Espírito junto com você. Você faz coisas e vai fazendo, mas de repente acontece coisas e você fala, cara, isso é Deus. Isso é Deus. É Dorcas ressuscitando. E Pedro falando, não, gente, isso é Deus. Que você está servindo, está vivendo, está fazendo, e você de repente vê brotar um movimento, aquilo ganha força, ganha vida, floresce, e você fala, eu nunca imaginei isso. Está muito além do que eu podia imaginar ou pensar, eu só estava servindo. Tua vocação, Deus age no meio da tua vocação e por meio da tua vocação, em você e através de você. Quando há algo que você faz que precisa mais do que sua intuição, você precisa de aperfeiçoamento. Isso é muito importante, gente. Num tempo em que todo mundo sabe tudo, é muito importante a gente entender que vocação precisa de aperfeiçoamento. Não é só sobre sua intuição. O que tem de nutricionista blogueiro hoje, que nunca foi na faculdade de nutrição hoje, que dá desespero. Pessoa falando de alimento, de comida, de um monte de coisa, e fazendo um terrorismo até, e nunca, você não vê lá, o que é que a pessoa é? Influência. E, meu Deus, e por que está falando disso? Porque todo mundo está falando de tudo como se soubesse aquilo ali. Fala com propriedade, inclusive. Se você comer isso, que se você fizer isso. E aonde você não tem um estudo, uma pesquisa, não tem uma avaliação de um profissional, não tem nada. A gente recebe hoje informação de canais e a gente toma como verdade. A vocação passa por aperfeiçoamento. Eu amo cuidar de pessoas, tratar de feridas, mexer, curá-las. Filha, vai fazer uma faculdade de medicina, de enfermagem. Vai se aperfeiçoar, vai ser o melhor que você pode. Eu amo ensinar. Deus me deu esse talento, eu sou bom de ensino. Que bom, vai fazer uma faculdade de pedagogia. Vai estudar. Não, eu vou ler uns livros aqui. Ou, como alguns estão dizendo hoje em dia, eu vou fazer uma breve pesquisa no ChatGPT. Pelo amor de Deus. Se aquilo é a tua vocação, se Deus te deu esse presente, lapide, aperfeiçoe e transforma em excelente serviço para as pessoas. Você não abençoa pessoas achando porque você viu não sei quem falar, porque ouviu. Você estuda, você vai atrás. Você pesquisa, você se dedica, você tem compromisso com aquilo. A vocação exige de nós esse compromisso, de ter consciência de que eu preciso fazer sempre o melhor. Eu vou servir a cidade de Campinas. Como?
com o meu melhor, com as minhas melhores capacidades, com o que eu tenho de melhor. Eu vou melhorar, eu vou estudar, eu vou procurar saber, eu vou ver se existe alguma coisa para me capacitar nisso. Eu não vou simplesmente para a internet botar um celular e começar a falar de algo que eu nem pesquisei, que eu não sei de onde eu tirei, que eu ouvi fulano falando, que agora eu sei. Paulo se converteu e quis sair por aí falando. Olha, agora eu sou de Jesus e tal. O Barnabé começou a dar ruim. O Barnabé falou assim, Paulo, vem cá, meu amigo, vem cá. Você está fazendo errado, vem para cá. 10 anos, mais ou menos, em Tarso e no deserto, na região que ele morava, se aperfeiçoando, entendendo, para poder começar a viver aquilo. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, fariseu, conhecedor da palavra, foi se aperfeiçoar. Foi entender sua vocação. Foi alcançar uma saúde espiritual elevada. Quando as pessoas dão feedback para você e glorificam a Deus pela sua vida. Olha, isso que você fez, glória a Deus pela sua vida, porque você mudou a minha vida, você tocou na minha vida de um jeito, você serviu de um jeito que mudou a minha vida, que mudou o meu jeito de olhar. Você, glória a Deus pela sua vida. Você foi usado por Deus. Quando, ao final de uma palestra, de um workshop, de uma pregação sobre vocação, você não sai daqui com mais interrogação do que quando entrou. Pelo contrário, você sai daqui com clareza, sabendo assim, é isso. Deus está falando comigo, eu preciso entender isso. Agora, se você sai daqui assim, hoje a palavra não foi para mim, não entendi nada. Nem sei o que eu vou fazer com isso. Então, meu amigo, aí, camarada, você não entendeu ainda. Não entendeu ainda. O que isso quer dizer é que a vontade de Deus nos é revelada pelo menos por intermédio de 3 meios complementares. Nosso relacionamento pessoal com Deus e prontidão para ser guiado, que é o caso de Paulo, por exemplo, que recebeu todo o seu chamamento e recebeu inclusive visão do homem da Macedônia. Através dessa visão, ele foi guiado por essa visão pelo Santo Espírito, porque tinha um relacionamento pessoal com Deus. Lembra? Jejum, oração, devoção. 2, discernimento da comunidade de fé. Quando a igreja entende, a gente onde há consenso. Não adianta você virar para mim e falar assim, pastor, mas eu estou em paz no meu coração. Mas quantos estão em paz com você sobre isso? Ah, só eu. Então, meu amigo, acabou. Uma vez um pastor amigo meu falou que um homem da igreja, líder, veio falar com ele, pastor, eu estou me divorciando. Ele falou, mas como assim? Não, fica tranquilo, pastor, eu não vim aqui para me aconselhar, eu estou em paz no meu coração quanto a isso. Eu falei, quantas pessoas estão em paz com isso? Seus filhos estão em paz com isso? Não. Sua mulher está em paz com isso? Não. Seus irmãos, quem está em paz com isso? Eu. Então não está errado. É muito fácil falar que é da vontade de Deus, porque recebi visão, mas ninguém na comunidade dos seus pares, entende isso. Que paz no coração é essa? Isso é coração cauterizado, obstinado. Tende a haver discernimento comunitário. E por último, os eventos externos que nos levam a uma direção ou outra. É o que acontece, por exemplo, com Barnabé e Paulo, tanto em Antioquia quanto na Pisídia, que são direcionados de acordo com o contexto que estão. Porque a gente precisa entender os contextos em que estamos inseridos para poder agir, porque Deus espera isso de nós. Leitura de contextos, entender onde estamos inseridos, por que estamos aqui, o que devemos fazer, quais as nossas ações em Campinas e além de Campinas e para além de onde for a nossa igreja, precisa dessa leitura e desse entendimento. Como hoje nós tentamos ouvir o nosso chamado e cumprir nossa missão, devemos permitir que esses 3 meios complementares desempenhem o seu próprio papel. A devoção pessoal e a busca pela vontade de Deus na nossa vida, o discernimento da comunidade de fé e a clara compreensão e análise do que está acontecendo ao nosso redor. Os desafios do nosso tempo, do nosso hemisfério, podem ser para nós um chamado de Deus, tanto para quanto os desafios de Antioquia e da Pisídia foram um chamado para Barnabé e para Paulo. Peça a Deus
uma vocação, um chamado para servir. Você não foi chamado para ficar num banco, para ficar frequentando um monte de igreja, porque você acha legal uma igreja aqui, domingo tal, vou na programação tal. Hoje eu vou experimentar aquilo ali. Deus não chamou você para ser sommelier de igreja e de evento gospel, de viver de show gospel. Deus te chamou para uma comunidade de gente, chamada igreja. E essa igreja tem responsabilidade para com cada um de nós e para com a cidade que ela está inserida, porque é um sinal histórico do reino de Deus. Peça uma vocação ao Senhor. Senhor, qual é o teu chamado para mim? Você não consegue ouvir a voz de Deus? Veja a sua devoção. Servir faz parte da nossa cura, meus irmãos. É onde nós somos curados das nossas angústias, das nossas ansiedades. Deus nos dá muito mais do que porventura nós damos a Ele. Muito mais. Então, dever de casa para nós. Anota aí o dever de casa. Para todos nós. Quais seus hábitos exclusivos para Deus? Quais são os seus hábitos, a sua devoção exclusiva para Deus? Como você se derrama ao Espírito Santo de Deus? Faça uma avaliação sobre os quartos ocultos da sua alma. O que tem em você que não agrada a Deus e que você ainda permanece negociando com isso? Pecado a gente não negocia, pecado a gente revela, confessa, para que ele seja curado, tratado. Quais são os quartos escuros da sua alma? Abra as janelas, abra a porta dos quartos. Deixa a luz de Cristo entrar. Deixe Cristo redimir esses espaços na sua vida. E tenha uma conversa séria sobre sua vocação, sobre seu chamado. Peça discernimento a Deus. Senhor, Deus da minha vida, me dá discernimento para eu entender o que é minha vocação, onde eu deixei isso passar, porque eu não entendo isso ainda tão claro. Eu quero ter nossa maturidade espiritual saudável. João capítulo 5, Jesus diz: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus, Pai, Jesus, Cristo, não estão no céu esperando aí você chegar. Sejam bem-vindos, você conseguiu. Eles estão trabalhando. Estão trabalhando, e é por causa disso que a gente não é consumido. Porque as misericórdias deles estão aí, se renovando a cada manhã, fazendo a gente ver o nascer do sol todos os dias. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo no mundo. E eu quero ver a minha igreja, a minha família, vivendo isso comigo. Campinas espera por nós. Campinas tem expectativas desse povo que manifesta o reino de Deus. Não é um reino qualquer. E Deus já te deu todas as ferramentas para isso, para servir o mundo em que nós estamos. Por que nós ainda insistimos em viver uma vida medíocre? Sentando em banco aos domingos, achando que isso é vida cristã. Ou achando que ir a grandes movimentos e assistir, erguer minha mão, adorar, eu estou fazendo... Existe uma cena que foi retratada numa cena no cinema de um livro chamado O Hobbit, que eu gosto muito, que em determinado momento dois personagens estão conversando e perguntam assim: por que você considera o mal um grande poder? Para poder combatê-lo precisa também. E ele diz: não penso assim. Eu penso que o mal ele é combatido nas pequenas ações, pequenos e singelos gestos de bondade e amor, que aos poucos vão transformando pequenas realidades, mudando os lugares,
transformando as pessoas. A igreja de Jesus é sal da terra, luz do mundo, que aos poucos, invadindo as realidades sombrias, insípidas, vão dando sabor e luz. Aos poucos, pequenos gestos de bondade vão ganhando força e a maldade vai recuando. São nesses pequenos, singelos gestos, quando eu decido ser íntegro diante da corrupção, quando eu decido falar a verdade diante da mentira, quando eu decido confessar meu pecado diante do obscurantismo ou diante de uma falsa moral, quando eu decido perdoar, quando eu decido me ajoelhar e pedir perdão, quando eu decido orar e ouvir a voz do Espírito Santo, a maldade vai perdendo lugar. Cada dia mais, um pouco mais, o sinal do reino de Deus é colocado ali. E a cidade vai caindo na graça de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós entendemos o chamado, a vocação de Deus para nós. Cada dia mais, essa mesa vai ganhando uma cadeira. Para que a gente partilhe do pão que sacia a nossa fome. E beba do cálice que transforma a nossa vida. Um dia de cada vez. Não são os grandes movimentos ou os grandes superpoderes ou poderosos que vão transformar a realidade de morte em vida. São os pequenos gestos de amor, as pequenas renúncias, os pequenos atos de bondade, os pequenos chamados que se juntam, aos poucos, um por um, ganhando força, aumentando. O Espírito Santo fala, a igreja ouve, a gente impõe as mãos, a gente vai, e a vontade de Deus é feita. Quero chamar aqui à frente aqueles que vão me ajudar na distribuição dos elementos. Nós celebramos a ceia do Senhor como um memorial, algo que faz trazer à nossa memória a nossa vocação. Filhos amados, discípulos de Jesus, gente que foi chamada, resgatada pelo amor de Deus e pela graça, e que hoje se junta para poder adorar ao Senhor com a vida que tem, com os talentos que tem, com os dons que tem, servir pessoas, qualquer pessoa, porque a diversidade dessas pessoas é o reino de Deus. E assim, aos poucos, a vida de Jesus vai ganhando força, vai vencendo a morte em todos os aspectos. Você é discípulo de Jesus, você é um filho amado de Jesus, participe da ceia conosco. Participe do cálice, participe do pão. Participe sabendo que esses elementos são uma convocação. Esses elementos são um chamado. Esses elementos são o lugar que Deus escolheu para o Espírito Santo falar para você. Está vendo esse pão que é o meu corpo e esse cálice que é o meu sangue? Façam isso, se reúnam em comunhão, em memória de mim, porque é nessa comunhão que o Espírito Santo vai falar com vocês. É nessa comunhão de adoração que nós vamos dar para vocês a missão de vocês. O que vocês precisam fazer é adorar, se entregar, ouvir a voz de Deus te chamando. Não importa a idade, não importa de onde você veio. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe que a voz do Espírito fale contigo e te chame. Deixe que a voz do Espírito fale seu nome. Separa-me, Rodrigo, para esse trabalho. Separa-me para esse trabalho. Igreja, separem vocês isso para esse trabalho. Porque o corpo de Cristo é assim. Não é um monte de crente empoeirado, estocado dentro de um auditório.
mas são os discípulos de Jesus, discípulos da vida de Jesus, manifestando a presença do reino de Deus onde quer que estejam, servindo em amor, em bondade e misericórdia, todos e todas que estão por aí, para a glória de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós vamos agora tomar o Teu pão, tomar o Teu cálice. Estamos aqui nesta mesa, neste lugar de adoração, de comunhão, e te pedimos, guarda o nosso coração, Pai. Ouvimos a respeito do Seu chamado, da Tua vocação. Sabemos que Teu Santo Espírito está nos chamando todos os dias a esse trabalho, que é manifestar a Sua presença, a presença do Teu reino, a presença Sua, do Teu Filho, trabalhando, Senhor, manifestando aqui Seu amor, Sua bondade, Sua misericórdia. Que a Tua igreja esteja sensível à Tua voz, Pai. Que aprendamos a escutar a Ti, Senhor. Que a nossa devoção seja sincera, seja poderosa, seja profunda. Que a nossa integridade seja uma busca inabalável em nós. Que cada dia mais a gente busque ser mais inteiro na Sua presença. E que a nossa vocação esteja clara diante de nós. Clara como é a Sua vida, presente na Tua igreja e através da Tua igreja. Fica conosco, Pai. Fala conosco na Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar do pão, este pão que Deus nos deu como Seu corpo. E Ele diz: este é o meu corpo. Este é o meu corpo que eu dou por vocês, que eu parto por vocês. Toda vez que vocês se juntarem, lembre-se disso, esse corpo foi partido para que vocês sejam um, para que haja unidade, para que haja a manifestação dessa pluralidade única, a segunda unidade plural do universo. Este é o meu corpo. Vocês são o meu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós partilhamos o pão de Jesus para a glória dele. Façam isso em nome de Jesus, em memória de Jesus. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice naquela noite, na última ceia, e disse para os seus discípulos: esse é o meu cálice, o meu sangue, que eu derramo por vocês. Esse sangue é uma nova aliança, que vai mostrar para vocês que a partir de hoje, todas as coisas se farão novas na vida de vocês. Não existe final que eu não possa recomeçar. Não existe fim que eu não possa dar um novo recomeço. Se você essa manhã está aqui hoje pensando: ah, pastor, é difícil encontrar minha vocação porque você não sabe como está a minha vida. Eu não preciso saber. Jesus sabe. E Jesus está dizendo para você: eu posso fazer nova todas as coisas. Eu posso recomeçar. Eu posso curar. Eu posso transformar. Este é o meu sangue. Creiam nessa nova aliança. Ele vence a morte. Ele foi derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Bebamos o cálice. Que o nosso coração se encha dessa verdade, para a glória dele. Que a nossa igreja seja uma igreja em atos de amor e de bondade, cheia da vocação do Espírito Santo do Senhor. Para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos cantar.